como eu falei, eu tive nas 2 prisões por onde Paulo passou. A prisão de Cesareia, e quando ele pega o barco e vai para Roma e nunca mais volta, ele vai para a prisão lá de Roma, né? E é interessante que a prisão de Roma, tradicionalmente, é chamada prisão mamertina em Roma. Os romanos, eles não tinham prisão no sentido que a gente tem hoje de Carandiru. Tá? Eles tinham minas, que as pessoas iam para lá para trabalhar nas minas forçadas, mas os romanos não tinham uma prisão como a gente tem hoje. O que eles faziam de prisão era o seguinte: pegavam, às vezes, uma cisterna que estava sem água, rota, e usavam aquela cisterna ali para prender alguém. É assim que eram as prisões romanas. E tanto é que essa lá de Cesareia realmente é uma cisterna que foi adaptada para prisão, e a de Roma, a mamertina, também parece uma cisterna. E a estrutura arquitetônica de ambas é muito parecida, tanto da prisão mamertina em Roma, como da de Cesareia Marítima. Eu falei Cesareia Marítima o tempo todo, né? Porque tem Cesareia de Filipe, para não confundir. Falou. Cesareia Marítima. E a Laura falou do calor que a gente sentiu ali, gente, é uma estufa. Eu fiquei ali, a gente tava suando bicas. Eu não aguentava ficar ali dentro. Então, imagino você ficar dias, meses dentro daquele negócio ali. Rato, barata. Raramente a luz do sol penetrava naquela masmorra, porque geralmente são 2 pavimentos e tem um buraquinho aqui, e o sujeito joga a comida para você, e a única fresta de luz que você tem é aquela. E Paulo já sofria muito. É lógico que ele não foi direto para a prisão mamertina, ele ficou um tempo em Roma numa prisão domiciliar. Depois que ele foi transferido para Mamertina e foi finalmente decapitado. Tanto é que algumas das cartas que Paulo escreveu são chamadas cartas da prisão, que ele escreve quando está, sabe, já aguardando o julgamento dele. Em Gálatas, ele escreve assim: vejam com que grandes letras eu escrevo a vocês. E tem uma passagem em Gálatas que ele fala da enfermidade da carne que ele teve. E quando ele fala, acho que é capítulo 4, verso 13. Tem que falar do espinho da carne, exatamente. Né? É isso aqui. Ele fala aqui no capítulo 4, verso 13. Deixa eu ver se é o 13 mesmo. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho da primeira vez por causa da enfermidade física. Eu lhes preguei por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham, posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Então, se ele está falando da enfermidade da carne que ele tinha, e que o pessoal foi atencioso com ele, ele fala assim: obrigado pelo que vocês me ajudaram. Eu vi que se vocês pudessem, vocês arrancavam os próprios olhos de vocês e me dariam. Então, dá a entender que a enfermidade na carne que ele tinha era um problema de visão. Ou seja, ele não foi curado plenamente. Aquela cegueira no caminho de Damasco deixou sequela. E às vezes a cura de Deus deixa sequela. O Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Mas ele ficou mancando o resto da vida dele. Tanto é que os judeus tinham até o costume de não comer uma parte aqui da perna do animal para lembrar o Jacó. Que Por que você acha que isso acontece? É para lembrar Paulo sempre? Isso daí? Deus tem os seus mecanismos pedagógicos. Deus tem os seus mecanismos pedagógicos. Tem coisa que ele cura você, mas tem que deixar uma cicatriz para você sempre lembrar. Ele tem que deixar uma cicatriz. Toda hora que você olhar para aquilo, você lembra de quem você foi. Nós somos muito rápidos para esquecer os nossos defeitos e muito pródigos para lembrar de virtudes que nós nunca tivemos. É prática do ser humano, né? Sim. Então, quando ele escreve para Timóteo, por exemplo, sabendo que ele iria morrer em breve, ele fala assim: bom, então o espinho na carne provavelmente era um problema de cegueira. Mas a gente falou, você acha que existem outras possibilidades também? As outras possibilidades que as pessoas levantam, para mim, são muito assim, fantasiosas. Tá. Você está entendendo? O problema na carne que Paulo tinha era um problema sexual. Já teve gente que aventou até que Paulo seria homossexual e que a dificuldade dele era com a homoafetividade. Mas qual a base histórica disso? Porque para eu fazer qualquer afirmação histórica, ainda que hipotética, ela tem que ter uma certa lógica.
Aqui, ao longo de todas as nossas séries sobre personagens da Bíblia, tem coisas que eu falei que não estão explicitamente ditas na Bíblia, mas tem uma lógica que aponta para aquilo ali. Você está entendendo? Então, quer dizer, olha, a gente não pode afirmar 100% que era isso, mas faz sentido. Agora, dizer que Paulo era homossexual e que ele lutava contra uma relação, contra uma tendência... exatamente. É porque se a gente fosse extrapolar... eu posso falar o que você falou dos olhos faz sentido, mas se fosse extrapolar, que ele falou que os outros seriam capazes de me dar os seus olhos, então tem que se extrapolar muito, né? Para ser algo do tipo de ele não conseguir se conter por algum desejo do que os olhos dele veem e tudo mais. Mas é né? estranho, porque, porque se fosse os olhos não pudessem, ninguém arrancaria. Se você arrancar os seus olhos e me der, não eu resolve, vou continuar né? vendo do mesmo jeito. Não resolve. Então, assim, que Paulo tinha uma relação afetiva e que lutava contra ela, não faz sentido. Outros falam que o problema no espinho da carne era a mulher de Paulo, que a mulher dele foi contra, que o abandonou e tal. Não temos nada que aponte na possibilidade disso. Que o espinho na carne de Paulo era o orgulho. Aí, se for nessa lista, eu posso inventar qualquer coisa. O orgulho eu acho que não é, porque o cara ficou 13 anos lá. Eu aposto mais as minhas fichas na possibilidade do espinho na carne ser algum problema relacionado à visão dele. Cara, então assim, no final das contas, Lucão, dá pra gente o diagnóstico, o panorama, então, da história de Paulo aqui. Conta pra gente a história de Paulo sobre a sua perspectiva, tudo que você ouviu. Nossa, cara, não, peraí, não bota essa responsabilidade em mim. Resume pra gente. Não, mas eu acho que eu acho que se a gente for pro final... Não, conta do começo. Comecinho. Bom... a gente vai te ajudando. É um cara que... Um cara muito estudioso, era inteligente. um cara radical, totalmente do contra, atrasou o lado aí da expansão da mensagem aí de Jesus, de Deus. Depois ele viu que estava errado com Jesus aparecendo. Aí ele foi estudar, se aprimorar. Mesmo assim, as pessoas não queriam ouvi-lo. E no final das contas, ele meio que se sacrificou para que a mensagem chegasse na ponta mais importante que existia naquela época, que era o imperador. Aí. Meio não, se sacrificou. Mas só pra gente não, às vezes, minimizar o que foram essas viagens que ele fez, né? Eu tô com uma colinha aqui, olha só. E o Império Romano depois se separou, né? Inclusive em partes bizantina e tal. Mas foi lá no quarto século em diante. Mas só pra você ter noção, tá? Das viagens que ele fez para evangelizar. Não tô levar sabendo. a palavra para os gentios. Sim. Foram 3 viagens, né? A primeira delas foi Barnabé e João Marcos, junto com ele. Eles foram para Chipre, Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Quanto tempo durava essa viagem aí? Eram meses. Meses? Eu já fiz esse trajeto hoje de ônibus. Às vezes 2 horas de um lugar para outro, 3 horas em estradas boas da Turquia. O cara de andando ônibus, com caminho, imagina. Uma turnê, né? Uma turnê. Então aqui a ideia era anunciar o evangelho aos judeus e gentios, enfrentando oposição e perseguições. Foi o que aconteceu. Aí teve a segunda viagem. Na segunda viagem, o companheiro dele foi Silas, em vez de Barnabé. Que ele brigou com Barnabé, né? Depois Timóteo e Lucas em parte da viagem. Eles foram para Síria, Cilícia, Derbe, Listra, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Em Listra, ele foi preso. Foi terrível o que ele passou lá. Cara, então veja só. Aqui tem um marco importante que foi a entrada do evangelho na Europa. Aqui em Filipos, Macedônia e Grécia. Então não tinha evangelho na Europa. Paulo levou o evangelho aí para a Europa. Aí teve a terceira viagem missionária, que ele foi com Timóteo e outros colaboradores. Olha os lugares que ele passou. Galácia, Frígia, Éfeso. Ele ficou 3 anos só em Éfeso. Macedônia, Grécia, Troade e Mileto. Então aqui ele foi para fortalecer as igrejas já fundadas, né, e combater as falsas doutrinas. Então olha quantos lugares eu citei diferentes. Que a morte dele, que ainda fica na ilha de Malta, ele cai, náufrago lá, depois vai para Roma. Mas é uma viagem difícil, porque, que nem se fala, não é uma viagem onde que além do trajeto ser muito complicado classe, lá, né? Não, é uma viagem que o cara ainda tem que se preocupar que alguém tá seguindo ele, caçando ele. Então é uma viagem, tipo assim, cara, eu tenho que reunir o máximo de gente possível para levar o evangelho, mas talvez uma dessas pessoas vai me delatar ou vai tentar me pegar agora. Um dia de caça, outro de caçador. Olha, por exemplo... Parece que ele trabalhou mais que os apóstolos lá. Eu acredito que ele... Com certeza foi o que mais... Para vocês terem uma noção, eu vou colocar uma conta aqui.
daqui. Acho que Engenheiro Coelho está aqui uns 150 quilômetros daqui, uns 160, aproximadamente. Uns 160 quilômetros de Engenheiro Coelho aqui. Na época de Jesus, para eu sair da minha casa e vir para cá, eram 3 dias a 3 dias e meio de viagem. Supondo que você acertasse o caminho, né? Supondo que você acertasse o caminho. Tem isso também, né? Tem isso, né? Tem que ver as estrelas e assim, tem que ver certo ainda. O que eu saí hoje de casa para vir para cá, eu teria que ter saído 3 dias a 3 dias e meio antes. Agora imagina um camarada que foi quase que de lá para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Tá maluco, são meses e meses. Cara, então assim... Sem GPS, sem mapa. De sandalinha. Você quer adicionar alguma coisa, Lucão, sobre o seu resumo de Paulo? Obrigado. Não? Obrigado. Qual que é o seu maior aprendizado da história de Paulo? Cara, não sei dizer. Eu preciso refletir ainda. Mas eu acho que é aquilo que você disse de que Deus apareceu para ele porque ele poderia levar a mensagem com a mesma energia de que ele tentava impedir lá antes, entendeu? Por isso que... Às vezes você vê assim, um cara que é o malandrão, que faz um monte de coisa, da resenha, tudo errado. Mas esse cara vira o maior empreendedor de todos, né? E não necessariamente era o cara mais certinho e tudo mais, né? É improvável, né? Meio que essa malandragem acaba ajudando ele depois nessa desenvoltura dele, essa expansão. Sim, então esse é um bom aprendizado. Né? Essas skills que ele lapidou enquanto ele estava fazendo coisa errada, às vezes ajudam depois na coisa certa, sim, né? Sim, que às vezes, Deus não vai aparecer só pro cara que às vezes faz o bem, né? Às vezes ele precisa interferir um pouco mais naquele cara que fez muita coisa errada. E você, Kaique, o que você tira aí de aprendizado de Paulo? Paulo? Eu acho que o contexto no geral da história, né? Pra você entender que, tipo assim, cara, provavelmente se ele não fosse um cara tão dedicado, estudado tanto, aprendido tanto, ele não teria sido se preparado para algo que ele nem sabia que ele tinha que se preparar. Então, o fato de, mesmo ele tendo todo o conhecimento que ele tinha, mesmo ele tendo aceitado Jesus e tudo mais, ele ainda teve que passar 13 anos ali, tipo assim, cara, na geladeira até chegar o momento dele começar a fazer alguma coisa. Então, eu tiro um pouco de, cara, às vezes você tem que ter mais paciência mesmo para as coisas, porque às vezes não é no seu tempo mesmo. Já pensou, Deus escolheu você para ser o CEO, mas você vai passar 13 anos lavando banheiro. E para chegar lá, vai ter que passar 13 anos lavando banheiro. E é curioso, não é porque você está lavando banheiro enquanto é estagiário, enquanto você ainda está aprendendo, está começando a sua faculdade. Não, você já é um PhD e vai lavar banheiro 13 anos antes de assumir a... né, cara? Às vezes, assim, Deus te prepara para coisas que, obviamente, você não sabe ainda quais são, mas durante longos períodos que, às vezes, parece que você está desperdiçando o seu tempo, né? Então, você pega Davi ali cuidando das ovelhas, né? Talvez ele jogando as pedrinhas. Aí, depois, essa habilidade é utilizada ali com Golias, né? O próprio Moisés também, naquela vida tranquila, se livrou do Egito e tudo mais, e do nada ao chamado, tem que voltar. A gente não tem noção, né, da nossa mensagem. Josué tá lá 40 anos com Moisés, de repente assume tudo também. Que acho que eu queria falar de Josué, próximo episódio nosso. Sim, é bom, Josué é bom. Uma história muito legal. Olha, né? Josué é um bom nome. Se o pessoal, vamos deixar o pessoal, né? Se o pessoal quiser Josué, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Mas se quiser Josué, eu queria falar sobre Josué. Mas no final a gente vai fazer o que a gente quer. Não, a gente tem atendido o pessoão. Paulo, o pessoal pediu. Mas é bom vocês comentarem, porque, por exemplo, a gente já gravou 13 episódios, eu olhei aqui. Isso aqui é o 14º. É o 14º. Não é possível que a gente gravou tudo isso já. Só que a gente fala tanto do assunto que às vezes a gente esquece. Às vezes acha que já falou de nome, que nem a gente achou que tinha falado já de Josué, mas a gente não falou. Caraca. Então é bom quando vocês mandam no comentário aí. Vamos organizar. Vamos fazer tipo um bingo, assim, ó. A gente bota os personagens todos bíblicos. Cronologicamente, a gente vai botando check. Um checkzinho, né? Pra gente poder saber os que já foram, os que faltam, né? É bom. Mas isso aí. Fazer isso. Rodrigo, últimas palavras pra gente fechar aqui a história de Paulo. Bom, eu acho que a gente pode terminar com a própria carta dele a Timóteo, quando Paulo escreveu: já combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está me guardada para aquele dia, ao qual o Senhor, justo juiz, dará a mim e não a outro. Paulo teve seus altos e baixos. Paulo também era uma pessoa cheia de defeitos. Não pensa que Paulo era perfeito. Ele mesmo falou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se você hoje está lutando contra si mesmo, contra os seus defeitos, seu mau humor, você está em boa companhia.
Paulo também era assim. Tanto é que ele falou, já estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que Paulo realmente possa ser alguém que a gente olha e fala assim, poxa, se Deus pôde usar alguém com tantos defeitos como Paulo, com um passado tão ruim como Paulo, pode usar a mim também. E em que pese o meu respeito pelo entendimento diferente da Igreja Católica quanto a quem é santo, quem não é santo, pegando do ponto de vista bíblico, a gente pode falar de São Paulo e São você. Você também pode ser santo, porque Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então imite Paulo, como ele está imitando a Cristo. E que Deus abençoe muito sua vida e que o Espírito Santo use você, como usou o apóstolo Paulo, para falar de Cristo a outras pessoas. É isso aí. É isso aí, até o próximo episódio. Um grande abraço e tchau.